Galera, tudo beleza? Matheus Loyola, vamos chegar firme e forte aqui no assunto, né? Vamos falar sobre a OMS, né? Falar um pouquinho sobre a OMS e como que ela funciona. É o seguinte, como eu já vim falando aqui no livro, essa Organização Mundial da Saúde, eu já conhecia o seu lado desde antes dessa situação do coronavírus. Eu vou explicar para você por que eu conhecia. Eu comprei um livro de um aluno do professor Olavo de Carvalho, como eu disse aqui no outro vídeo, que é um livro chamado Introdução à Nova Ordem Mundial. Esse livro ele fala de todos os órgãos governamentais e instituições não governamentais e ONGs também, organizações não governamentais, que trabalham para a esquerda mundial. Então, esse livro é muito importante para você saber da onde que a esquerda vai atacar, quais são as instituições que vai operar para que a revolução socialista aconteça, né? E nesse livro, ele veio falando sobre a ONU. Para quem não sabe, a ONU começou como uma organização realmente pela paz, depois ela foi dominada pelos globalistas e inclusive o prédio sede da ONU é o prédio do David Rockefeller. Para quem não conhece, David Rockefeller, ele é um empresário multibilionário, né? Acho que ele trabalha no ramo de petróleo lá nos Estados Unidos, e ele é um empresário que financia todo o movimento ativista. O David Rockefeller ele financia clínicas de aborto, financia movimento para legalização das drogas. Então, a ONU nós já sabemos que é de esquerda, porque o prédio sede é de um esquerdista, de um empresário esquerdista, que é um globalista, né? Assim que nós os denominamos, né? Segundo, né, muitos pesquisadores e historiadores e também, como dizia o Olavo de Carvalho, falando esse termo globalista ou metacapitalista, aquele cara que ele tem dinheiro, é empresário, mas financia os movimentos de esquerda. São empresários petistas. Não pode ser petista, o termo petista não abrange muito. Eu falei petista para ficar mais claro, mas o termo é empresários que defendem a ideologia de esquerda. Enfim, por que eu estou dando essa volta? Esse livro, ele fala das instituições, como eu disse. Falou da ONU e desmascarou a ONU. Nesse livro, falou da OMS, Organização Mundial da Saúde. E o que o livro fala? Mostra que a OMS ela é um braço da ONU. A ONU é uma organização que está acima da OMS. E a OMS, ela funciona como funcionária da ONU, mais ou menos nesse estilo. Ou seja, desde esse livro eu já sabia que a OMS era uma organização dominada pela esquerda. Por isso que eu falo, leia em livros que possam te dar um conhecimento. O Alexandre Costa tem 2 livros. Tem a Introdução à Nova Ordem Mundial e tem a Introdução à Nova Ordem Mundial, acho que é Brasil e a Nova Ordem Mundial. O segundo livro dele é mais focado para os globalistas operando dentro do Brasil. O primeiro fala dos globalistas americanos, entendeu? Operando em todo o mundo e quais são os planos dele. Fala das sociedades secretas também, que é outro tema importantinho. Fala sobre o ocultismo, fala sobre os Illuminati. É importante esse livro para você saber como é que funciona o modus operandi dos globalistas. Também como é que funciona as estratégias do movimento russo-chinês, que também fala muito bem nesse livro. E como é que funcionam as estratégias do Islã. É muito bom, muito interessante. Indico de fato a leitura do Introdução à Nova Ordem Mundial, escrito pelo Alexandre Costa. E se lá já definiu que a OMS é um braço da ONU, e eu já comprovei aqui que a ONU é dominada pelo David Rockefeller, que é um empresário esquerdista. E o David Rockefeller, ele opera no Brasil também. Não venhamos esquecer que
um aliado do FHC, né? Um aliado não, na verdade seria um membro do governo, mais próximo do governo do FHC, já teve encontro com Rockefeller para poder, né, de fato, trocar informações e passar essa política que eles fazem de gaysismo, de liberação das drogas, libertinagem, sexo, drogas e rock and roll, para destruir com conservadorismo, né? Então você já vê que é sempre internacional que passa para o Brasil. São as normas, né, as leis que eles fazem. Enfim, se a OMS é o braço da ONU, ela é de esquerda. Isso podemos concluir. Ela é dominada pelos chefes de esquerda. Eles têm um objetivo proposto, que é, como diz o nome do livro, Nova Ordem Mundial. Eles querem, de fato, fazer um globo, uma única constituição, como foi até sugerida. Eu vi recentemente, agora não lembro quem, mas alguém de esquerda sugeriu uma nova constituição. O Terça Livre falou isso. Isso é um assunto que não é novo. Já teve vários políticos e empresários de esquerda que falaram que queriam que o mundo tivesse uma constituição única. Eles querem acabar com a soberania nacional. E a OMS, o que ela está fazendo agora? Ela está fazendo uma política de isolamento única para todo mundo. Ou seja, o sonho de ter uma nova constituição, de os países serem mais similares, está de fato acontecendo. A OMS, ela está de fato fazendo com que essa constituição única fique mais próxima de acontecer. Porque, como eu estou falando, a política da maioria dos países contra o coronavírus, ela é homogênea. E a Constituição que a OMS e a ONU querem para todo mundo também será homogênea. Ou seja, mesmo com as divergências da cultura, das pessoas de cada país, todo mundo vai ter que ser subserviente ao Estado. Tudo que os políticos mandarem, você vai ter que fazer e não vai poder criticar. Se criticar, pode ser preso ou morto. É isso que a esquerda quer e sempre quis. São 3 blocos: globalistas, islamistas e o bloco russo-chinês. Agora, o fronte de ataque é o globalista. Porque são os globalistas que financiaram a China, porque esses empresários, David Rockefeller, Mayer Rothschild, que são os 2 mais conhecidos, foram eles que deram milhões de dinheiro, bilhões para a China. E a China virou essa potência. E a China omitiu o caso de coronavírus dentro do seu país, permitindo com essa ação, permitindo que o mundo sofresse esta pandemia. Poderia ser um problema local, mas a China, de propósito, fez com que virasse uma pandemia, para poder destruir seus adversários dos países ocidentais, para poder passar dos Estados Unidos, porque estavam levando uma surra do Donald Trump, porque o Brasil estava conseguindo se afastar da China, e a China precisa do Brasil. A China precisa ficar à frente dos Estados Unidos. Eles fizeram essa crise de propósito. Senhor Tedros Adhanom, presidente da OMS, já falei aqui no outro vídeo. Ele é amigão do Xi Jinping. Já teve várias vezes ele sendo flagrado ao lado do Xi Jinping, conversando e falando estratégias para que o Partido Comunista Chinês avance. Acordem, estudem, se informem para saber o que uma instituição como a Organização Mundial da Saúde ou qualquer outra instituição que fala em mundial faz e quem está por trás dessa instituição. Isso que é importante. Você tem que saber quem está por trás da instituição antes de tomar como partido a instituição. Que eu vejo muito brasileiro aí vendo assim, caraca, a Organização Mundial da Saúde é respeitada por todo mundo.
sem saber o que a Organização Mundial da Saúde faz e defende. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde disse para os Estados Unidos para manter sua fronteira aberta com a China? E o Trump negou a Organização Mundial da Saúde. O Trump falou: se eu obedecesse à OMS, mais americanos morreriam. Eu salvei vidas porque desobedeci à Organização Mundial da Saúde. E por que a OMS queria deixar as fronteiras abertas para a China? Para que o vírus se espalhasse mais e os Estados Unidos tivessem mais problemas econômicos. E o Trump seria o responsável por essa pandemia e pelos problemas pós-pandêmicos. E aí quem iria assumir? De novo os democratas, os esquerdistas, como Obama. E os Estados Unidos seria subserviente ao Partido Comunista Chinês. São peças que você, lendo, estudando, vendo pessoas que estudam o assunto, como o professor Olavo de Carvalho, 50 anos estudando sobre o socialismo, e lendo também os livros dele e dos alunos dele, você consegue se informar, você consegue entender o jogo, consegue entender o que está acontecendo. Agora, se você só ficar vendo televisão, se você só ficar pegando as notícias dos jornais, da mídia impressa, da mídia, da grande mídia, você vai continuar desinformado. Você tem que correr atrás. A responsabilidade é sua de ver os estudiosos no assunto para depois tomar um posicionamento. Confronta. Pega um livro esquerdista e um livro de direita. Leia os dois livros e tome o seu pensamento e veja qual é o que você mais se afina. Você tem que ver qual que você tem mais afinidade. Eu tenho certeza, se você for um cara de esquerda, se você ler livros conservadores, você muda de lado. Mas para isso, você tem que estar interessado em conhecer como é que funciona o conservadorismo. É isso que eu tenho para falar. Então, o vídeo da OMS era esse, para poder dar um alerta para a galera como é que essa instituição funciona, com estudo, com preparo. Eu fiz esse vídeo para desmascarar a OMS e explicar que nós não devemos confiar na OMS. Porque, como eu disse, é uma instituição comunista. E como o Bruno Johnson fala, comunismo aqui não. Valeu, galera. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevem no canal aí. Que eu falei, tô vindo firme e forte. Fiquem com Deus.